Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quero cumprimentar você, meu irmão, minha irmã, cumprimentar a igreja, você visitante, você que nos assiste, a nossa alegria de podermos nos reunir na casa do Senhor para adorar aquele que é digno, aquele que é Senhor. E quando o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele foi pendurado naquele madeiro, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. E nós que não tínhamos acesso ao Pai, através do sangue de Jesus, nós passamos a ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, e Ele está nesse lugar, amém? Hoje nós podemos louvar, nós podemos chegar à presença dEle de uma forma muito simples, adorando e exaltando o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje mas tomando aqui esse lugar para suprir a ausência do pastor Wagner. Ele está de férias e ele estará por 2 domingos fora, junto com a sua família, diga-se de passagem, férias merecidas. E nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com a igreja. As janelas da alma. O que são as janelas da alma? Nós vamos fazer uma introdução falando um pouco sobre os 5 sentidos, para que depois nós possamos adentrar na palavra de Deus propriamente, falando sobre as janelas da alma. Os estudos nos levam na direção de que as janelas da alma são aquilo que nos ligam ao mundo. O ser humano, eu, você, nós possuímos 5 sentidos, pelos quais nós somos unidos ao mundo físico, que são a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. O pintor e escritor, cientista, inventor, o italiano Leonardo da Vinci, disse que os 5 sentidos compõem a estrutura corporal e são auxiliares da alma. E nós, nessa noite, vamos ver individualmente o significado de cada sentido. Visão. Visão é o meio pelo qual nós captamos as imagens à nossa volta. Ainda na opinião de Leonardo, o olho consiste em ser um órgão de percepção sensível e considera o órgão principal do corpo. Ele considera ainda que o olho é quem serve a alma de melhor forma, pois os nossos olhos, eles capturam e computam 10 qualidades dos objetos, como luz e escuridão, cor e substância, forma e posição, distância e proximidade, movimento e repouso. A nossa audição é o sentido que nos permite distinguir os sons. Ouvir nos proporciona que tenhamos um panorama geral do assunto que está sendo abordado. Por exemplo, eu estou aqui falando com a igreja, falando com você que nos assiste, e você, através do som, através daquilo que você ouve, você pode ter um panorama daquilo que eu estou falando a vocês. O importante, isso é muito importante, quanto melhor você ouve, melhor você fala. Com isso, a audição, ela torna-se um grande canal de comunicação. Quanto melhor você ouve, melhor você fala. Quando nós prestamos atenção naquilo que está sendo expressado, naquilo que está sendo falado,
quando, mesmo que você tenha conhecimento do assunto, mas não sabe, no geral, o que ele representa, se você, quanto mais ouvir, você melhor vai poder falar, melhor você vai poder se expressar. Podemos falar do sentido paladar. O paladar está ligado a reconhecer os gostos das substâncias. Por exemplo, os pratos que nós saboreamos, temperos e etc. O paladar nos permite identificar o gosto e o sabor. É um importante sentido do corpo humano que nos permite conhecer os sabores, além de sentir a textura dos alimentos que nós ingerimos. A nossa língua é o principal órgão desse sentido e é capaz de diferenciar entre gostos doce, salgado, amargo, azedo e umami. Esse último é o sabor produzido por alguns tipos de aminoácidos. Outro sentido é o olfato. O olfato, ele tem a capacidade de captar odores, o cheiro e o perfume. Esse sentido é muito importante, pois além de auxiliar na percepção do ambiente que estamos, ele nos alerta sobre substâncias noviças e atua junto com a gustação da alimentação. O olfato ajuda a identificar os alimentos por meio do odor. Isso é muito importante porque quando você chega num ambiente e através do olfato você pode ali sentir o cheiro daquele lugar. Você vai se sentir desconfortável se aquele lugar estiver cheirando mal. Então esse é um dos sentidos muito importantes para as nossas vidas e nos permite que nós possamos distinguir e identificar esse cheiro. E por último, o tato. O tato é uma reação do corpo a uma informação ao cérebro. O toque, o abraço. Para o antropólogo Montagu, através de estudos que ele fez, a pele é o nosso órgão mais antigo e mais sensível. O tato é o sentido da proximidade, da intimidade e afeição. O tato, ele aproxima e ele acaricia. Através do tato, nós podemos sentir isso. Feito isso, amados irmãos, vamos ver, à luz da palavra de Deus, as janelas da nossa alma. Deixa eu me identificar. O pessoal da técnica dá uma ajuda que não está indo. Não. O versículo principal, para que nós possamos meditar sobre as janelas da nossa alma, diz assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Agora sim, Jeremias 9:21. Vamos ler junto essa palavra, irmãos? Vamos lá? Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Curvamos nossas frontes, vamos ter um momento de oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque essa é a tua palavra, te agradecemos pela tua igreja aqui reunida nessa noite e pedimos que o Senhor venha revelar aos nossos corações aquilo que é da tua vontade e aquilo que o Senhor quer falar conosco, porque a tua palavra é a verdade. E adiante da tua palavra que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. As janelas da alma, a importância de cada janela para as nossas vidas.
O profeta Jeremias, quando ele cita essa palavra, ele nos mostra as janelas como sendo os nossos próprios corações, essas janelas do palácio. E ele destaca, e ele mostra esse palácio, a importância dele e a importância de cada janela nesse coração. O que existe dentro de um palácio? Existe dentro de um palácio, existem riquezas, existe ouro, existe pedras preciosas. No palácio habitam reis, habitam príncipes, autoridades e habitam pessoas. O palácio que nos fala, o profeta, ele fala do nosso coração. Onde no nosso coração também existem coisas preciosas, como a prata, que é a redenção das bênçãos do Senhor na nossa vida. O ouro, que é o poder do Espírito Santo. Também, dentro de cada um dos nossos corações, que é esse palácio, habitam também pessoas amadas. Pessoas que nós nos identificamos, nossos filhos, nossos queridos. E também, dentro do nosso palácio, habita aquele que é mais importante, que é o Espírito Santo. Aquele que, depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, ele passou a habitar dentro do nosso palácio. E é por isso que o profeta, quando ele escreve essa palavra, ele nos mostra que nós temos que ter todo o cuidado para cuidar, para zelar por esse palácio. Cuidar e trancar as janelas desse palácio para que a morte e nem o pecado entre por nenhuma janela e com isso venha roubar as bênçãos e as riquezas que o Senhor tem nos concedido. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso coração é o palácio onde o Senhor Jesus mora. Vamos meditar sobre as 5 janelas que dão acesso a esse palácio, estudando uma por uma, com muita cautela e atenção. Essas janelas que dão acesso ao nosso coração são os 5 sentidos que nós, na introdução, falamos para vocês. Primeiro, o paladar. Esta janela está dentro da nossa boca. A nossa língua identifica a nossa vida sobre o que nós estamos falando e o que nós estamos ingerindo, quanto àquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos e naquilo que muitas vezes nos deixamos a fazer com que a gente dependa daquilo, como os vícios. Se estamos identificando o verdadeiro sabor através do nosso paladar e que agrada ao Senhor. Através do paladar nós identificamos o que é amargo, o que é doce e o que é bom e o que é ruim. A Bíblia diz que vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Como cristãos e filhos de Deus, é através das nossas atitudes que nós devemos dar o sabor e fazer a diferença nesse mundo. Por isso que nós, como igreja, somos chamados do sal da terra. E esta janela, ela é muito perigosa. E nós devemos ter todo o cuidado, principalmente ao que se refere com aquilo que nós falamos.
A palavra diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, ele se arruína. Temos que ter todo o cuidado com aquilo que nós falamos, porque depois que nós falamos que a palavra sai, ela não volta mais. E Salomão, ele fala no livro de Provérbios que o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Tiago 3, 9 a 12 diz que com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. A nossa fala, a nossa língua, o nosso paladar foi feito para honrar ao Senhor com aquilo que nós falamos, para abençoar, não para maldizer. Não adianta eu chegar aqui e falar de bênção, falar de coisas bonitas, louvar a Deus, e depois eu com a mesma boca eu vou amaldiçoar uma pessoa que eu não gosto, vou amaldiçoar alguém. Pelo contrário, nós temos que ter todo o cuidado com aquilo que nós falamos. E o Senhor, o que Ele quer de nós? Ele quer: como são doces ao meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. É dessa forma, usar as nossas palavras de um paladar suave e doce, abençoador. Dessa forma, nós vamos estar fechando essa janela e usando o nosso paladar, dando sabor a esse mundo. Segunda janela, o olfato. É pelo olfato que nós identificamos o cheiro. E o apóstolo Paulo diz: porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Em outras versões, para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Esta janela, ela é de extrema importância na nossa vida, pois além de identificarmos o cheiro, o perfume, nós como cristãos temos que exalar esse perfume através do nosso testemunho de vida. O nosso louvor, a nossa adoração possa chegar até o trono de Deus como aroma suave. Quando nós estamos louvando ao Senhor, não só aqui na casa, mas em qualquer lugar, nós cantamos que nós temos que louvar o Senhor em todo o tempo. O salmista diz que desde o amanhecer até o sol se pôr, quando nós estamos adorando o Senhor, é eu, é você e o Senhor, independente de quem esteja no nosso lado. Hoje de manhã nós tivemos o culto de manhã e a luz foi, e a igreja estava repleta. Para a surpresa de todos, o presbítero Marco falou: vai vir pouca gente porque não tem luz. E vocês lembram que foi bem quente no dia de hoje, e a igreja ficou toda aqui. A equipe de louvor tocou aqui violão acústico, e nós aqui ficamos juntos, cantando e louvando o Senhor. E foi uma alegria muito grande. E nesse momento, hoje eu pude perceber um pouco de há uns anos atrás da nossa conversão. Era com violão, a capela, e nós louvando o Senhor. E hoje de manhã eu vi, mesmo com calor, as pessoas suando, todo mundo ficou aqui e ficaram louvando o Senhor, adorando o Senhor. Isso é agradável a Deus. O nosso louvor,
A nossa adoração tem que chegar como aroma suave diante do trono de glória do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão aqui? Amém? Glória a Deus. E essa adoração e esse louvor é independente das circunstâncias, eu pude citar agora aqui, independente também das lutas e dos sofrimentos que nós passamos. É bom lembrar que o Senhor Jesus, quando Ele nasceu, Ele recebeu um presente de um dos magos, um perfume chamado mirra. E a mirra, quanto mais você pisa na mirra, mais ela exala o perfume. O que quer dizer com isso? O Senhor Jesus, quando Ele nasceu, Ele tinha uma caminhada. Ele foi humilhado, Ele foi desonrado, Ele foi rejeitado, Ele foi colocado numa cruz, Ele pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. Pela tua vida de você que está aí na tua casa nos assistindo. Mas em nenhum tempo da sua vida Ele mudou um dos sentidos para o qual Deus criou para nós homens. Ele exalou o bom perfume do Pai até a morte. Então, independente do sofrimento, e é isso que às vezes o mundo não entende, como que o Filho de Deus ele está sofrendo, ele está passando por luta, circunstâncias na sua vida, doenças, mas ele está louvando, ele está adorando, porque ele sabe que ele não vai ficar naquilo ali, aquilo vai passar, e Deus vai trazer alegria para ele. A palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Glórias ao nome do Senhor. E é por isso que nós temos que zelar e cuidar muito dessa janela do nosso coração. E exalar o cheiro bom da nossa vida com as nossas atitudes. Outra janela é o tato. É através do tato com as nossas mãos que nós identificamos aquilo que nós pegamos. O toque, um abraço, faz com que possamos sentir o corpo e o coração da outra pessoa. O tato é o sentido da proximidade, da afeição. Esse é o tato. E falando de uma forma que a igreja possa entender bem, nós não podemos nos esquecer da mulher do fluxo de sangue. Em Marcos 5, 24, 28 diz que no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tendo passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade havia piorado, mas ela, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. E em meio àquela multidão, porque onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Uma multidão, quando você está ali no meio, empurra daqui, empurra dali. Mas Jesus, ele falou aos discípulos: alguém me tocou. Mas como, Senhor, se todos estão te tocando? Ele falou: mas alguém me deu um toque diferente. E aquela mulher, pela fé, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. O toque. As nossas mãos, o nosso toque, Deus e o Senhor Jesus quer usar para que milagres sejam feitos através do toque. Quando nós oramos, a palavra diz: se alguém está contente, cante louvores, mas se alguém está doente, vem à frente, chame os presbíteros para que eles orem, unjam
e imponham as mãos, e o doente será curado e o Senhor o levantará. Não é o presbítero, não é o toque, mas é o toque pela fé daquilo que o Senhor está determinando que a gente faça. E essa janela é muito importante. Como é bom receber um abraço, receber um carinho, receber um colo. É muito bom quando você abraça alguém, você sente o palácio dele, o coração dele tocando. Como é bom você receber um carinho de alguém. Quando alguém te faz um carinho, não só carinho na parte de relacionamento de casais, não, mas de irmãos. Irmão, você você dá um abraço. Como é gostoso um colo. Às vezes a gente pensa que o colo é só para as crianças, mas nós precisamos de colo. A minha mãe, já com 87 anos, ela morava numa clínica porque ela dependia de ajuda, mas eu gostava de ir lá. Porque eu chegava lá, eu deitava no colo dela e ela acariciava, passava a mão na minha cabeça. Como é gostoso. Quem tem ainda os seus pais, seus avós, sabe disso. Quem não tem, com certeza sente saudades, assim como eu sinto. Esse é o poder do toque. O toque. Infelizmente, nos dias de hoje, as mãos têm sido usadas para destilar violência e desagradar a Deus. Deus criou as mãos, o toque, o abraço, para louvor e glória do seu nome. Mas infelizmente nos dias de hoje tem sido usado de uma forma contrária. E como igreja nós temos que ter esse cuidado. Trancar essa janela, para que a gente não incorra no mesmo erro. Usar as nossas mãos, usar os nossos corpos, para honrar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Quarta janela. Os nossos ouvidos. Esta janela do nosso corpo é um dos sentidos que nós devemos atentar para tudo aquilo que nós ouvimos. A fé vem pelo ouvir. E vem pelo ouvir o que, igreja? A palavra de Deus. Olha a importância dos nossos ouvidos. Às vezes nós falamos, mas a minha fé é tão pequena, diante daquilo que eu estou passando, daquilo que eu preciso. Mas a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Em Tiago 1,19 diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Olha a importância. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Nós já falamos que, nesse sentido, quanto mais você ouve, mais você aprende. E a palavra nos ensina a ouvir. Muitas vezes nós queremos falar com o Senhor. E a Bíblia diz que, se você quer falar comigo, você quer conversar, quer orar comigo, não precisa estar na igreja. Entra no teu quarto e ora em secreto, que eu te vejo em secreto. Mas aí na pressa, você não deixa nem o Senhor falar com você, acontece uma coisa, você pega e sai. Nós temos que ter cuidado no mundo de hoje que isso aqui, deixa eu pegar aqui, está no meu bolso. Isso aqui é um instrumento poderoso, mas um instrumento muito perigoso. Quando você vai falar com Deus, você ponha no silencioso e de preferência vira ele de cabeça para baixo, porque se você for falar e antes que o Senhor fale com você, alguém vai tocar uma luzinha, vai acender e vai desviar a tua atenção. Em Eclesiastes, a palavra de Deus diz que nós não devemos
nos apressar de sair da presença do Rei. Quando nós vamos falar com o Rei, nós temos que tirar tempo. Ah, mas tenho coisa para fazer. Espere. Talvez Deus tenha muito mais coisas para falar para você do que aquilo que você está pedindo, mas você não espera. Quantas vezes você se depara com a situação em que a pessoa fala: eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso ouvir um conselho. Aí a pessoa vem falar com você para ouvir um conselho, mas não deixa você falar. Você vai falar: não, mas assim, não, isso eu já sei. Então, atento para o que diz a palavra, que o homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Isaías 43:8 diz que: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi. E o que diz a palavra? A vossa alma viverá. Inclinai os ouvidos naquilo que Deus quer falar, mas inclinai os ouvidos e ouça, não deixe que outra coisa desvie. E a vossa alma viverá, diz a palavra do Senhor. Quanto mais nós ouvimos e ouvirmos a voz do Senhor, podem ter certeza, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui e nos assiste, mas nós iremos nos dar bem. Apocalipse 2:29 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando ele se trata aqui do Espírito, ele está falando do próprio Deus, do próprio Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, então procure se atentar e ouvir aquilo que o Senhor quer dizer. Que nós estejamos atentos a essa janela e ao nosso palácio do nosso coração. Cuidar com aquilo que ouvimos. E por último, os nossos olhos. Os nossos olhos, através da visão, muitas coisas que nos proporcionam para que os nossos olhos vejam. Diz que os olhos são a principal janela do nosso palácio. E é através dos olhos que nós podemos contemplar todas as coisas. E é através dos olhos que nós vemos aquilo que é certo e aquilo que é errado, e aquilo que não agrada e aquilo que agrada a Deus. O Evangelho de Mateus, ele diz que os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os seus olhos forem bons, todo o corpo se enche de luz. Não precisa dizer mais nada. O que são os olhos bons? É você procurar olhar para aquilo que é bom, para aquilo que agrada. Se teus olhos forem bons, todo o corpo vai ser bom. Mas se os teus olhos não forem bons, isso aqui é trevas. Se teus olhos forem bons, é luz. Isso aqui é luz. Nós somos a luz do mundo. No passado nós éramos cegos, quando nós vivíamos de acordo com as coisas do mundo. Mas quando nós viemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele passou a morar nos nossos corações. E Ele fez com que os nossos olhos pudessem ver tudo aquilo que é real e bom. E a partir daí, nós podemos ver as bênçãos e as maravilhas e contemplar a face do Senhor. Como na passagem do apóstolo Paulo, Saulo que perseguiu os cristãos, mas quando ele aceitou Jesus, diz a palavra que as escamas, como que escamas saíram dos seus olhos. Ele abriu os olhos e pôde contemplar tudo que era bom, tudo aquilo que era bênção.
Você pode pegar todas as pessoas nesse mundo, e no mundo de hoje, infelizmente, as pessoas só olham para aquelas pessoas que são abastadas, principalmente referente a bens e dinheiro. E a pessoa, você pode ter certeza, muitos deles não são agradecidos. Não conseguem ver aquilo que tem. Mas como igreja, quando nós, independente da situação, da posição que nós estamos, porque a prosperidade de um cristão, de um filho, não está na riqueza, mas está na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de poder ver as maravilhas e ser gratos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Os nossos olhos são realmente a janela da alma. Eles são as vitrines do nosso coração. Por isso nós temos que ter o máximo de cuidado, porque o mundo de hoje está nos oferecendo um verdadeiro banquete aos nossos olhos. O mundo de hoje, tudo que você vê, tudo é normal, tudo é bonito, mas nós devemos ter todo o cuidado, porque em contrapartida, a palavra de Deus, ela nos adverte a termos cuidado com as concupiscências da carne. Quando nós estamos buscando a Deus, a Bíblia diz que existe uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Mas se nós tivermos intimidade com Deus, o nosso espírito prevalecerá. E nós podemos discernir, cuidado com as concupiscências da carne. Não, o problema é, a carne é fraca. Não tem esse negócio, não tem a carne é fraca, não. Os filhos de Deus não podem ter essa desculpa. Se nós erramos, mas nós temos que ter a dignidade de se arrepender imediatamente. Davi, por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia rapidamente. Errava, mas rapidamente ele se arrependia e clamava pelo perdão do Senhor. Cuidado com as concupiscências dos olhos. Muitas coisas que proporcionam prazer aos olhos pode trazer a morte e pecado para a nossa vida espiritual. O que diz a palavra? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim, diz o salmista. Olha o que o Senhor diz. Faz um alerta, não ponha nada mal diante dos seus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. E essa palavra aqui ele está falando é para a igreja. Odeio, porque se desviar é porque você estava num caminho e você está saindo desse caminho. Não se apegará a mim. Devemos cuidar dessa janela para que o pecado e a morte não entrem por ela. Mas como nós vamos trancar essas janelas? Vamos fechar os olhos para esse mundo turbulento que está? Não, não tem como. Não tem como. Mas nós temos como fazer. Devemos clamar pela misericórdia do Senhor e pelo sangue de Jesus, para que Ele limpe e descontamine o nosso palácio, que é o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Todos aqui já tiveram oportunidade de andar de avião? Amém? Mas, para aqueles que ainda não andaram, eu quero lembrar de umas palavras que são ditas. Diz, quando você, antes de decolar, que você está a caminho da pista,
vem um comissário ou uma comissária de bordo e ela diz: em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente no seu assento. Pegue uma máscara, coloque-a sobre o seu nariz, ajuste sobre a sua cabeça e respire. Feito isso, depois você poderá, caso necessário, ajudar a pessoa que está ao seu lado. Aí eu pergunto, mas por que ele faz isso aqui? Porque quando há despressurização no avião, isso é falta de oxigênio. E se você se desesperar e caírem as máscaras, você querer colocar numa pessoa e na outra, com a falta de oxigênio você vai desmaiar. E isso é fatal. Então, você coloca e depois respira, você tem oxigênio e você vai fazer isso numa criança e numa pessoa que precisa de ajuda. O profeta disse: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar crianças e jovens. Por que eu disse esse alerta da questão do comissário aos passageiros? Nós temos que ter a responsabilidade individualmente de cuidar do nosso palácio, do nosso coração. Nós não podemos, as crianças, os nossos jovens, diz o profeta, que elas estão para serem exterminadas. E para mim cuidar da pessoa que eu amo, cuidar do meu jovem, cuidar do meu adolescente, cuidar das minhas crianças, eu tenho que começar cuidando de mim primeiro. Eu tenho que estar firme na palavra. Eu tenho que trancar todas as janelas do meu coração para que o pecado não entre nela. A minha omissão como cristão pode custar um preço muito caro, e quando eu ver essas crianças e esses jovens, às vezes não dá mais tempo de trazê-los para a presença do Senhor. Primeiro, tenha o teu oxigênio, respire, tenha uma vida reta, tenha uma vida com Deus, tranque as janelas da tua alma, para que a morte não entre nela. Aí Deus vai te honrar na tua casa, junto aos teus filhos, junto àqueles que precisam tanto das coisas de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Não adianta eu falar e querer que a minha família, os meus filhos, aquele que eu convivo dia a dia, eles façam as coisas certas, para que esse mundo não engula eles. Mas eu tenho que começar por mim, com o meu testemunho, com o meu modo de viver. Amém? Se essa palavra falou o seu coração, quero convidar você agora a se colocar em pé. Eu quero orar com você. Você que nos assiste aí na tua casa, você que está aqui no templo, que através dessa palavra nós possamos ter o cuidado, o zelo de cuidar de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Que nós possamos ser verdadeiramente o sal da terra que dê sabor a esse mundo. Que através da nossa língua nós possamos dar sabor de uma vida de conduta daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que agrada ao Senhor.
Que através do nosso tato nós possamos usar as nossas mãos para abençoar vidas e que possamos também ser usados os nossos corpos para honrar o Todo-Poderoso. Que nós possamos ter o cuidado de reciclar e discernir aquilo que nós ouvimos. Esse mundo está cheio de tanta porcaria, tanta coisa ruim. Mas cabe a nós decidir aquilo que é bom, aquilo que vai agradar ao Senhor. Quanto aos nossos olhos, nós temos que ter o cuidado de ver aquilo que o que nós temos visto na TV, no celular, nas mídias sociais. O que tem chamado a nossa atenção? Será que nós temos o prazer de abrir a palavra de Deus e olhar? A Bíblia diz que guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. E quando ele disse isso é porque é para nós lermos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Que nesta noite, Pai querido, o Senhor nos ajude a trancar essas janelas dos nossos corações, Pai, e colocar tudo aquilo que é verdadeiro, que é digno, que é correto, que é puro e que é agradável e decente. E que o Senhor nos ajude a cuidar desse palácio que é os nossos corações. Nos ajude, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós queremos usar essas janelas, os nossos sentidos para honrar e glorificar o Teu nome. Aos meus irmãos, às famílias, a você que está em casa, visita com Teu Espírito Santo, Senhor. E que esta palavra, essa verdade, a gente possa ter o cuidado de zelar, de cuidar, para honrar o Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.